Olá, hoje é quinta-feira, dia 4 de setembro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, falando diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, a gente inicia o Jornal Últimas Notícias da capital do vinho com a nossa conversa política. Vamos abrir um espaço para falar de justiça cega. Menos no Supremo Tribunal Federal. Temos um procurador-geral da República que acusa, sem provas cabíveis, palpáveis, um ex-presidente que por pura e simplesmente questões políticas está sendo crucificado. Um sistema nada técnico e foi contextualizado ali. Um relator que recebeu uma denúncia do procurador da República, o Paulo Gonet, que acusa os réus, 8 réus, e o procurador é o acusador, e ele mandou pro Alexandre de Moraes as acusações, e em vez do Alexandre acusar, ser imparcial, ele está tornando um teatro de vampiros esse julgamento. Tanto que eu estou começando a ver jornalistas sérios deixando de mostrar esse julgamento por questões que ele já está decidido. Tem jornalistas que eu conheço aí que nem estão mais tratando desse caso porque Alexandre de Moraes já levou para o caso pessoal. Sabemos onde irá desaguar esse rio. Bom, vamos falar do segundo dia, como eu falei ontem, que ontem foi o segundo dia desta ação. Vamos falar um pouquinho. E ele foi marcado pelos depoimentos dos advogados de defesa, em justificar por que seus clientes são inocentes. Bom, até o advogado do general Heleno, ele confrontou o ministro relator do caso Alexandre de Moraes, porque ele, em vez de julgar, que a função de um juiz é julgar, está investigando o caso, pois a questão de investigar é pura responsabilidade da Procuradoria-Geral da República. Foi o Paulo Gonet que mandou as informações para Alexandre. Alexandre só teria que julgar, mas não é isso que está acontecendo. O advogado do general disse que Alexandre de Moraes fez mais de 300 perguntas em um depoimento, enquanto a Procuradoria fez apenas 50. Isso mostra o grau de perseguição política do caso. O relator Moraes fez uma pergunta a uma testemunha sobre redes sociais. Acho que ele também não se dá bem com redes sociais, Eles querem censurar tudo. Uma postagem que não constava nos autos do processo. E segundo o advogado do general Heleno, isso demonstra a ação ativa do ministro em investigar testemunhas. Se você não lembra, isso tudo começou com a procura de um certificado de vacina. Tudo isso começou com um certificado de vacina. Eles foram atrás de um certificado que Bolsonaro não tinha tomado a vacina, e Bolsonaro disse realmente que não tomou. Cada um tem o seu livre-arbítrio, Quem quer tomar, toma. Quem não quer tomar, não toma. É a mesma coisa de armas. Se você quer ter uma arma em casa, você tenha. Se você é contra, se você não quer ter arma em casa, não tenha. É simples assim, como sim e não. E diante disso, a pergunta a Alexandre de Moraes, ele fez uma pergunta:
Qual é o papel de um juiz diante de um processo? E o próprio advogado respondeu: o propósito de um juiz é apenas julgar, com base na Constituição brasileira. E cabe ao Ministério Público o dever de acusar os réus, coisa que não está acontecendo. Quem deveria julgar está procurando dar tiros para tudo quanto é lado. Semana que vem, na terça-feira, volta a acontecer mais um capítulo desse julgamento. Que você já sabe o final, eu já sei o final. Outra questão política muito séria que o país está enfrentando é sobre as atrocidades no caso dos roubos de mais de 300 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Nessa pegada da CPI, o presidente da CPI pediu a prisão de 21 pessoas. O presidente do caso ainda acha que tem muito mais gente do governo envolvido nesse caso, mas a galera está tentando acobertar. Então vamos continuar aqui a falar para vocês o que acontece com a política do país, pois somos nós que botamos esse pessoal lá. Os cargos deles são conseguidos através dos nossos votos. Nós temos que aprender a nos reencontrar com a política. Somos os responsáveis pela situação que nos encontramos. Bom, amanhã tem mais bloco político, amanhã sexta-feira, mais um bloco político, espero que ele seja um pouquinho mais leve. Vamos falar agora sim de esportes. Pessoal, muita coisa não aconteceu nos esportes, né? A folga do Internacional terminou ontem à tarde. A equipe se reuniu no centro de treinamento para começar aí os trabalhos com bola, a estratégia para voltar às vitórias. Que o Inter, olha, veio de 4 derrotas consecutivas e agora na última conseguiu ganhar, né? Mas ganhou de um time que está na zona de rebaixamento. Bom, depois da data FIFA, o que Roger quer é o reencontro com o Brasileirão vitorioso. Pois a pedreira será grande para o Inter. Palmeiras e depois tem o Clássico Grenal. Mas aí são 9 dias de treinamento e a equipe colorada contou com apenas 3 reforços. 3 reforços nessa janela do meio do ano. Alan Rodrigues, Alan Benítez e Richard. Nessa mesma pegada que vieram essas 3 caras novas, e 2 já são os Alans, o Benítez e o Rodrigues, já são meio que titular, né? Veio 13 e saiu 9. Dentre os mais sentidos pelo técnico Roger, foi Fernando, né? Depois que o Fernando largou o meio-campo, ninguém conseguiu mais se conter nessa posição, fazer o que Fernando fazia. Fernando teve lesão e daí o que aconteceu? Ele resolveu entrar em contato com a equipe diretiva do Internacional e pedir para sair porque ele não ia mais. Acho que o ano que vem ele não tem mais condições de jogar. E ele ia pegar acho que até o ano que vem, né? O contrato. Então não ia mais jogar, né? Nesse contrato que ele tinha. Deixa eu ver. Tá o Wesley. O Wesley também foi um dos mais impactantes, né? Saiu e não veio ninguém, né? Esses 3 aí que vieram, mas esses 3 vieram antes da saída, né? Bom, o Grêmio nessa janela recebeu 7 reforços. Dentre eles, Balbuena foi um
um zagueiro bem importante para o Grêmio e se lesionou. A criança, então, jogou 3 jogos e mostrou para que veio, né? Nesses 3 jogos e agora não jogará mais esse ano. Marcos Rocha veio do Palmeiras, Enzo do CSA, Carlos Vinícius, Noriega, Arthur e o William. O William ainda não veio, né? Na realidade, ele vai vir, provavelmente vai vir esse final de semana. E essas questões aí que acredito que vai mudar bastante o Grêmio. O Grêmio no dia 13 tem o Mirassol. Vai ser um teste tanto pro Arthur, porque daí, ó, muda o meio-campo do Grêmio, tinha Edenilson, né? Mas Edenilson até o Inter mandou embora. Esse meio-campo gremista aí é complicado. Então agora vai ter aí o Arthur, aí vamos ver no que vai se formar. Em compensação, foram 6 desligamentos. O Arezzo, o Carbarro, o Ronald, Luan Cândido, Natan e Igor Serrote. Essa galera não faz mais parte do tricolor gaúcho. Bom, a janela de transferências fechou ainda no dia 2, mas ainda é possível contratar jogadores que estão sem clube. Então não fica aí totalmente descartadas contratações para essa temporada, né? O final aí de ano. Vai que tem algum... Primeiro, o que acontece com os jogadores? Primeiro eles escolhem os times que vão pagar melhor e daí ficam sem times para jogar e vem jogar. Mas eu acho que o William vai vir bem caro pro Grêmio. Ainda não tenho informação, mas quando eu tiver eu vou passar para vocês. Esse foi o Bloco Esportivo e o Bloco Esportivo é sempre um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, ao ladinho do Shopping América, você acha a Natal Fitness. Bom, vamos falar agora de uns assuntos aqui de Bento Gonçalves em relação à segurança pública. Na noite de ontem, deixa eu botar aqui a imagem para vocês aí, um homem de 44 anos foi preso no Barracão, no bairro Barracão, aqui na capital do vinho. Contra ele havia uma ordem de prisão expedida pela Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Sul por tráfico de drogas. A captura foi realizada em ação conjunta entre a Delegacia de Polícia de Bento e de Caxias do Sul. Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do município, onde permanecerá à disposição da Justiça. E em relação àquela notícia que nós apresentamos ontem sobre a explosão no bairro Zate, hoje pela manhã tivemos a triste informação que o homem, esse de 32 anos que havia queimado grande parte do corpo e estava em estado grave ontem, hoje pela manhã acabou falecendo em decorrência das enfermidades. Então, como falamos ontem, né, os acidentes com falta de cuidados são muitos, são frequentes. Um pequeno descuido e a nossa vida vira de cabeça para baixo. A vítima foi identificado como Daniel Lopes. O acidente ocorreu na sua residência, localizada na rua Santa Maria, no bairro Zate. Na ocasião do acidente, o homem foi socorrido pelo SAMU, encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Um idoso que também se encontrava na residência e inalou muita fumaça também precisou de atendimento médico e está fora de perigo. Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já estava controlado, mas as chamas causaram danos aos móveis da residência. A ocorrência foi registrada pela Brigada Militar. Vamos a um pequeno comercial da Harmony. Nós voltamos em seguida, pessoal. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Ontem nós falamos para os amantes do calor, lembra? Que a estação mais fria do ano estava se findando. No dia 22 desse mês, entraremos na Estação das Flores. E para o verão, mais 2 palitos, né? Um pulo, já estaremos no verão. E em relação a este cenário, o Corpo de Bombeiros já está adiantando que para a estação mais quente do ano, as inscrições estão abertas para 440 guarda-vidas civis temporários, que vão reforçar a operação Verão 2025-26. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul já abriu essas inscrições, né? O processo seletivo de guarda-vidas civis temporários vão ser distribuídos dessa maneira. 340 para a metade norte, que é onde tem mais praias, e 100 na metade sul do estado. Os interessados têm até o dia 25 de setembro, até o dia 25 desse mês, para se inscrever. O cadastro deve ser feito exclusivamente no site oficial do Corpo de Bombeiros. Os aprovados passarão por curso de capacitação ou retificação. Em seguida, eles atuarão em balneários, praias, reforçando a segurança dos banhistas durante a Operação Verão. Bem legal, né? Entra aí no site dos bombeiros aí e te inscreve. Bom, deixa eu tirar a minha imagem da frente, porque a imagem do fundo tem referência com o mês Farroupilha, o mês que comemoramos uma guerra que nós perdemos. Durante esse mês aqui eu vou falar sobre isso, a Revolução Farroupilha. Era uma guerra para nos emancipar do resto do país. Você não sabia, Durante a semana que vem, a outra, a gente vai falar, durante esse mês, enfim, né? Vamos falar sobre essa guerra que nós comemoramos, mas perdemos. Bom, o Parque de Rodeios da BCTG iniciou a demarcação dos espaços para o recebimento dos piquetes e vai até o dia 10 de setembro. Quer fazer um piquete lá na BCTG, aqui em Bento Gonçalves? Se liga então. O piquete é uma manifestação que evoca a vida campeira e os costumes gaúchos, além de serem símbolos de pertencimento e de afeto dos valores históricos. Até o momento, o local recebeu aproximadamente 30 piquetes de Bento Gonçalves e de cidades vizinhas. No dia 6 de setembro, mais 2 dias, vai se iniciar os festejos Farroupilha aqui na capital do vinho. E para a abertura vai acontecer aí um grande fandango, um jantar baile com os Bertucci. Os Bertucci é um grupo centenário e as atividades já têm mais de 100 anos, sendo percussores do fandango e do dueto de gaita. Também pioneiros na gravação de discos. Claro, se são os mais velhos, eles têm que ser meio jurássicos.
Bom, o grupo já está na sua 3ª geração e daí para frente a programação vai seguindo até o dia 21 de setembro, com o objetivo de enaltecer o tradicionalismo e os costumes, os conhecimentos para as próximas gerações. Viva a Semana Farroupilha! Pessoal, estamos encerrando por aqui o Jornal Últimas Notícias de hoje, dia 4. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Amanhã é sexta-feira. Até lá, pessoal. Tchau!